Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou de Campina Grande, aqui na Paraíba, tenho 27 anos. Sou membro da Igreja Congregacional do Dinamérica e missionário na missão Ame Evangelizar, desde março, com a graça de Deus. Estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus para vocês, tá? Eu sei que vai ser muito engrandecedor. Então eu peço um pouco da sua atenção, você esqueça um pouco as coisas aí que estão ao seu lado e se concentre um pouco aqui no que vai ser falado. Tenho certeza que vai ser bom. O texto que eu separei para vocês está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13, tá? E ele vai falar uma coisa bem interessante para a gente, que é: você já se perguntou o porquê das pessoas não seguirem Jesus? Quais são os empecilhos que existem para isso, né? A gente pode elencar vários aqui. Mas eu queria focar em um, que são pessoas que ou se acham boas demais, ou pessoas que se acham ruins demais. Eu não presto para isso, eu sou muito ruim, eu, sei lá, tenho um passado muito complicado e isso me impede de seguir Jesus, porque Jesus é uma pessoa santa, né? É o santo, é o certo. Então, por eu ser errado, eu não enxergo isso, não consigo ver isso, ver esse caminho para mim. E esse texto vai nos ensinar algo bem interessante sobre isso. Vou ler agora o texto bíblico. Se você puder acompanhar a leitura também aí numa Bíblia que você tiver em casa ou pela internet, fique à vontade, tá? A versão que eu estou usando é a versão NVI. E fala assim o texto santo. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Amém. Olhando para esse texto, né? A primeira pergunta que a gente faz sobre ele é: quem é Mateus nesse texto aqui? A gente vê que Mateus, que é o próprio escritor do livro, ele escreveu sobre si mesmo, falando como aconteceu o seu chamado. Ele era um coletor de impostos, também conhecido como publicano. E quem era esse povo? Eles ficavam geralmente em lugares e estações que, para poder passar por essa estação, você tinha que pagar um pedágio. Também recolhiam impostos gerais do povo e eles eram assim muito odiados pelos judeus. Porque, né, pegavam dinheiro para dar ao império que estava dominando eles. Dominando os judeus. Então eles realmente eram... ninguém gostava muito deles, não. E estava lá Mateus fazendo seu belo trabalho. E Jesus disse: siga-me. E ele, imediatamente deixando o que estava fazendo, o seguiu. Então essa é a primeira parte. Quem era Mateus, né? Ele era um coletor de impostos que, ao ser chamado por Jesus, decidiu segui-lo. A segunda coisa é o que Jesus fez após chamar Mateus para ser seu discípulo. Ele foi para a casa, né? Aqui está falando que é a própria casa de Jesus. Então, quando ele chegou lá, ele sentou-se à mesa com muitos publicanos e pecadores e os seus discípulos. O que acontece é que a mesa lá é no chão, então é bem baixinho, não é como a nossa mesa hoje em dia. E por isso eles realmente se sentavam no chão também. A mesa ficava só um pouquinho elevada. E sentar-se à mesa era como se fosse um pacto. Quando eu sento na mesa com outra pessoa, eu estou concordando com as atitudes daquela pessoa. Eu estou compactuando com ela. E Jesus fez isso. Jesus, sendo santo, sentou-se com pecadores, né? E com publicanos. Então, até aí. Beleza. Próxima pergunta, terceira. Quem apareceu depois disso e qual pergunta eles fizeram? Depois que Jesus estava lá sentando, bonitinho, comendo com os seus amigos, vieram, no caso, os fariseus. Quem eram esses fariseus? Eles eram religiosos da época, que eles eram totalmente dedicados a estudar a Bíblia da época, que é a Torá, e se achavam as melhores pessoas. Eles eram os únicos certos, os únicos perfeitos, porque eles sabiam toda a lei de Deus. E os profetas sabiam de tudo. E eles chegaram lá e eles perguntaram, não a Jesus, perguntaram primeiro aos discípulos de Jesus por que é que Jesus estava sentado à mesa com publicanos e pecadores, se ele era mestre.
Então, nessa época, Jesus já era reconhecido como mestre, ou seja, aquele que ensina, como uma posição superior. Então, como é que Jesus, sendo superior, senta com um pessoal que era considerado inferior, que eram os pecadores e publicanos? Mesmo sendo direcionado aos discípulos, Jesus ouviu isso. E qual foi a resposta de Jesus com isso? Ele disse para que não era para os fortes, né? Aqueles que se sentem fortes que ele veio, mas para os que estão doentes, os que estão fracos. E completa com uma profecia que está lá em Oséias, que o profeta Oséias recebeu de Deus, que está lá em Oséias 6,6, que diz, vão entender isso, né? Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Esse é o público que Jesus veio atrás. Ele não veio atrás de pessoas fortes ou saudáveis. A palavra saudável aqui escrito na Bíblia é a palavra em grego iskos, que significa também poder. Para vocês verem que realmente é quando você se sente, quando você tem algum poder, tá bom? Então essas foram as perguntas ao texto que o texto quer nos responder. Agora a gente vai ver o que o texto quer de nós. Primeiro, Jesus ele não seleciona pessoas pelas suas classes sociais ou pelas coisas que as pessoas têm. Jesus seleciona aqueles que precisam de ajuda. Ele chamou um publicano e sentou-se com pecadores e publicanos. Já os outros, né, que se acham fortes, que se acham mais poderosos, Jesus não vem para essas pessoas. Diferente demais disso. Então é isso que o texto quer de nós. O texto quer dizer a mim e a você que Jesus ele veio para pessoas que se sentem fracas, aquelas que precisam de ajuda. Você precisa de ajuda? Porque eu preciso todos os dias. E sempre que eu me sinto forte, sempre que eu estou como um poderoso ou como um mais elevado que os outros, eu não estou em dependência de Cristo. Essa é a verdade. Então eu queria aqui trazer algumas coisas para vocês aplicarem na vida de vocês, tá bom? A primeira coisa é, o que eu devo diminuir na minha vida? Então, como o texto fala, eu devo diminuir essa cegueira que a gente tem, inclusive que você também deve ter, porque isso é inerente do ser humano, de se sentir mais poderoso que outros. A gente tem essa inerência, né? Esse orgulho, esse quê de orgulho dentro de nós. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. Não devemos nunca ser como os fariseus, que se sentiam orgulhosos, tá bom? E o que eu devo aumentar na minha vida? O que é que, a partir desse texto, eu devo incluir, né? Dependência de Cristo e obediência ao seu chamado. Você já se perguntou se Jesus já lhe chamou? Porque se você ainda não ouviu a voz dele, eu estou dizendo a você agora que sim, ele está pronto para lhe chamar. Ele está lhe chamando, a voz dele ecoa por todos os lugares. E essa palavra diz isso a você agora. Ouça o chamado dele. Você vai respondê-lo positivamente? Dependa de Jesus. Tenho certeza que o que Mateus escolheu aqui foi o melhor caminho. E esse também será o melhor caminho caso você decida, tá bom? O que eu devo dividir, né? Com a igreja, assim. Como eu posso dividir isso, esse texto? Parar de ser um religioso apenas. Comece a praticar a palavra de Deus. Ir à igreja apenas não converte ninguém. Apenas ir à igreja não faz nada com ninguém. Você tem que praticar a palavra de Deus. Isso é o mais importante de tudo. E por último, como você que aí não conhece a Jesus pode conhecê-lo? Fale com a gente aqui no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Porque a palavra de Deus está chamando você agora. Agora ela está dizendo, venha, me siga. Não importa quem você é. Não importa o seu passado, tudo que você já passou. Se você responder ao chamado de Jesus, você será uma nova pessoa e novas coisas surgirão. Eu mesmo poderia até contar o meu testemunho aqui, apesar de ser muito longo, mas eu tinha esse estigma em mim mesmo. Como eu, sendo eu, posso seguir a Cristo? Eu já fiz tantas coisas ruins, eu já passei por tantos caminhos ruins, já fiz tantas outras pessoas sofrerem como eu, sendo esse pobre aqui, posso seguir a Jesus, que é um Jesus santo. Mas é justamente por isso que eu podia segui-lo, porque eu reconhecia que eu era fraco. E a minha força não está em mim mesmo, mas em Jesus Cristo. Amém. Essa é a breve palavra que eu tinha para vocês. Que Deus os abençoe muito. Que os faça crescer bastante na palavra dele. Porque realmente as palavras de Deus trazem vida eterna. Continuem nas nossas redes sociais. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom?
Eu também estou aqui no Instagram, no WhatsApp. E é isso. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.